Amados, boa noite. É uma alegria novamente poder chegarmos na casa do Senhor no início da noite para juntos nos alimentar da palavra, e é um privilégio mesmo poder estar convosco. Também aos que estão nos acompanhando pela transmissão via internet. Vamos abrir as nossas Bíblias para o estudo da palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Colossenses. Colossenses, no capítulo 1, a leitura vai ser feita, o trecho, a passagem que nós estamos meditando juntos. Colossenses, capítulo 1, eu vou ler do verso 13 até o final do verso 23, para irmos nos familiarizando com esse texto. Colossenses 1, 13 até o 23. Após a leitura, nós faremos uma breve oração. Então acompanhe, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos nessa hora, nesse local que foi separado, dedicado mesmo para louvar o Senhor, adorar o Senhor, orar a Ti e também, Pai, ouvir a instrução da Tua palavra. A Tua palavra, ela é o alimento espiritual para as nossas vidas. Ela mesmo é o pão que desceu do céu, para o pão que dá a vida eterna é em Cristo Jesus. Que hoje à noite, Senhor, Teu Santo Espírito, Ele é o verdadeiro autor dessa palavra, Ele é o verdadeiro professor, aquele que nos ensina, aquele que nos transmite, e Ele faça a obra que nenhum homem pode fazer, que é o do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e que cada ouvinte da Tua palavra possa ouvir eficazmente e entender aquilo que o Senhor tem
para cada um de nós. Abençoa cada um que chegou aqui. O Senhor sabe, conhece a necessidade também das pessoas que estão nos ouvindo e assistindo essa transmissão. Que a tua palavra, Pai, faça aquilo que te apraz. Edifica a tua igreja e salva, segundo a tua vontade. É isso que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Os irmãos que têm acompanhado, nós estamos estudando nestas terças-feiras à noite as cartas que o apóstolo Paulo, esse ministro do Evangelho, escreveu quando estava preso ali em Roma, às igrejas. Ele escreveu 7 cartas, e uma das cartas é essa, a igreja de Colossenses. Paulo foi um grande plantador, um grande construtor de igrejas, mas especificamente essa igreja de Colossos, não foi ele assim o fundador, que chegou na cidade e pregou o evangelho da graça de Deus, mas foi um discípulo, um co-irmão dele, não é como ele diz aqui no versículo 7, olha, segundo foste instruídos por Epáfras. Foi esse homem chamado Epáfras, um conservo de Paulo, né? E um fiel ministro do Evangelho. Então, a pregação da palavra de Deus, do Evangelho da graça, chegou ali em Colossos e muitos entenderam, ouviram, compreenderam e assim entregaram suas vidas a Jesus e passaram a viver, né, essa fé em Cristo Jesus e no amor de Deus e na bendita esperança. E essa igreja aqui, Paulo tinha muito interesse, não só nela, mas em outras, na instrução, no ensino, na doutrina, para o crescimento, para o fortalecimento espiritual. Nós vamos ficar fortes, espiritualmente falando, quando nos alimentamos, né? O corpo precisa de alimento para fortalecer, para desenvolver, e o espírito também. E o alimento do espírito é a palavra de Deus. E Paulo aqui, ele é um ministro da palavra, aquele que tem a responsabilidade, a obrigação de doutrinar, né, de instruir, assim como os apóstolos. Jesus deu essa missão aos seus apóstolos. Ele falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, a doutrina dos apóstolos nada mais é do que os ensinos que eles receberam, né, assim, pessoalmente, de Jesus Cristo. Então, a fonte foi Jesus Cristo, e eles tinham a obrigação, assim, de continuar. E enquanto estavam vivos, eles faziam isso pessoalmente, como nós estamos aqui hoje à noite, né? Mas houve o tempo em que chegou a hora da partida desses amados irmãos, e Deus o usou grandemente para escrever, né? Colocar como escritos, e até hoje são essas cartas, os compêndios, os livros, a doutrina que nós temos, que é o mesmo ensino que Jesus deu para eles, e eles transmitiram. E a garantia que nós temos, que é a palavra de Deus, é porque foi o Espírito Santo que inspirou cada um, não é palavra de homem. Foi Paulo que escreveu, sim, né? Mas inspirado pelo Espírito Santo, para não permitir que houvesse coisa do homem, né? Porque muitos homens escrevem coisas e se diz que é de Deus, e nesse meio, na vastidão, há os falsos ensinos, as heresias,
as filosofias humanas. E é isso que Paulo está também combatendo. Há uma grande preocupação. Então, lá em Roma, preso, ele não podia falar, pregar, mas ele tinha essa arma, né, poderosa das Escrituras, que até hoje, pela graça de Deus, Deus tem preservado para o ensino da igreja. As cartas foram escritas especificamente para uma igreja, mas no sentido de destino. Mas o destino real é para toda a igreja do Senhor, espalhada, né, em todo o mundo ao longo das épocas. Então aqui a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E o efeito dela, ainda hoje, agora à noite, ela faz, né? De uma vez que seja pregado a fidelidade das Escrituras. Não aquilo que o homem acha que é, ou que pensa que é, não. Então você sempre, quando estiver ouvindo alguém falar, confira, né, se essa pessoa fala segundo está escrito. Ou seja, a régua, a Bíblia é o cano, é aquela régua, a vara de medir. Então é aquilo que garante uma medida, né? O pessoal que vende roupa, aliás, tecidos, ele tem aquele metro, né? Então aquele metro ali pega a peça de tecido, né? Aí 10 metros, 15 metros, aí vai. Se tiver faltando ali 1 centímetro, a pessoa que está comprando 1 metro está sendo roubada em 1 centímetro, né? E está sendo uma fraude. Então, o cano, a palavra de Deus, é a vara de medir. Então, você mede à luz do cano sagrado das Escrituras. Então, ouça o que os homens estão pregando, mas confira. Se não está de acordo com as Escrituras, é o que nós chamamos de heresias, né? São os hereges, as filosofias. Então, Paulo está atacando, aliás, contra-atacando, né? Porque nesse tempo aqui já havia o legalismo judaico que estava no meio das igrejas, também o misticismo pagão, as filosofias do mundo e até do mundanismo que estava entrando no meio das igrejas. Se você abrir agora aqui sua Bíblia no capítulo 2, olha só, e no versículo 8, ele é bem claro, o apóstolo Paulo, né? Ele diz, olha, cuidado, né? Tenha atenção, fiquem de olhos bem abertos, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, ou seja, a envolver você, a enganar, a te enganar, a enveredar, levar você, né, com a sua, veja, filosofia, é a sabedoria mundana, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, segundo a palavra de Deus. É esse o alerta. Então Paulo escreve essa carta, né? E nós estamos estudando agora, assim, o assunto principal da carta é uma pessoa, é a pessoa mesmo de Cristo Jesus, Jesus Cristo. E essa passagem que nós lemos aqui, Paulo vai falar porque o diabo, Satanás, que é um inimigo, é um adversário de Deus, e ele é atuante, viu? Ele atua, ele é contra Deus, ele é contra a palavra de Deus, ele é contra as coisas de Deus, e ele é chamado o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele mesmo tem um propósito,
ele cega, né, o entendimento. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Tudo que é de Deus, ele tem esse propósito. Ele é inimigo. Desde o início, ele é mentiroso. Ele nunca se firmou realmente na verdade. Mas Jesus Cristo é a verdade. Então ele usa quem? Ele usa os falsos obreiros, os ministros, né? Ele tem ministros também, mas que são ministros da injustiça. Muitas vezes estão de gravatas, até com uma Bíblia, pregando, mas são falsos, são obreiros fraudulentos, são homens que Jesus fala, se vestem, né, se fantasiam de lobos, mas se fantasiam com pele de cordeiro, mas por dentro são lobos, roubadores. É uma fachada, e há muitos aí. E já havia aqui nesse tempo, né, esses falsos, combatendo, aliás, dizendo o quê? Que Jesus Cristo não era Deus. Isso aí, a pessoa que nega a divindade de Cristo é o diabo, é do diabo, é uma doutrina falsa. Porque tudo mesmo, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa salvação está na pessoa de Cristo. Ele é a garantia, né? Então, se alguém tenta mesmo desfazer, diminuir, destruir ou difamar alguém dessa verdade, está fazendo o papel do inimigo, né? Então Paulo aqui ele vai ratificar, né, que Jesus Cristo é Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Então ele é o assunto realmente principal, ou seja, nele, em Cristo, na pessoa que semana passada nós iniciamos a falar, nessa pessoa reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus reside na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, ele possui a plenitude da divindade, ou seja, Cristo possui a natureza e os atributos de Deus, os atributos divinos, ou seja, a supremacia, a superioridade, a suficiência em todas as coisas e sobre todas as coisas, em tudo, né? Então, isso só Deus pode, é prerrogativa de Deus, e Deus, assim, estabeleceu em Cristo todas essas prerrogativas, e o revelou a nós, não é? Por isso que nós começamos aqui do verso 15, semana passada, quando diz assim, olha, ele é a imagem do Deus invisível. E nós dividimos essa parte do estudo em 4 coisas, né? Nele, dele, tudo está falando de Cristo. A primeira parte, nós vamos ver o que ele é, o que Jesus é, o que Jesus Cristo é. Depois nós vamos tratar do que ele fez, o que Jesus Cristo fez. Depois vamos tratar do que ele faz agora, que ele continua a fazer. E a quarta parte, o que ele ainda fará, né? O futuro, as coisas que ele ainda vai realizar. Por isso eu deixei o 13 e o 14 um pouquinho aqui para falar depois, né? Porque aqui diz, ele nos libertou, está no passado, ou seja, é uma coisa que ele fez, né? Mas nós estamos começando com o que ele é. Então, verso 15 diz assim, ele é a imagem do Deus invisível. E nós ficamos no estudo passado tratando somente disso, mostrando que ele é a imagem de Deus. A imagem, nós falamos, né, é a semelhança. Você quer conhecer alguém,
né? Os artistas fazem uma estátua de alguém, olha, é semelhante àquela pessoa, um retrato, né? Um perfil, uma representação. Por quê? Nós mostramos que Deus é espírito. Deus é invisível, ninguém viu a Deus, mas aprove a Deus se revelar, mostrar quem Ele é através da pessoa de Jesus Cristo. Então, quer conhecer a Deus? Jesus Cristo é a revelação, é a imagem realmente do Deus invisível. E nós mostramos isso na semana passada, né? Então, hoje vamos adiantar um pouquinho. Diz assim, olha, ele é a imagem do Deus invisível, verso 15. Aí a parte B diz, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é a imagem do Deus invisível e agora ele é o Criador. Aqui está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, mas o que Paulo e muitos usam até como argumento, né? Como que aqui dizendo ele é o primogênito, muitos usam que dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado, né? Então, o primogênito foi o primeiro a ser criado. Então, eles dizem que Jesus Cristo não é Deus porque ele foi criado primeiro. Isso é uma heresia muito grande, não é? Porque Jesus não foi criado. Aliás, o Isaías lá, capítulo 9, versículo 6, ele revela os nomes de Jesus Cristo, né? Alguém lembra? Isaías 9, 6? Vamos lá ver, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 9, e no versículo 6 diz assim a palavra de Deus. Ó. É uma profecia do nascimento do Messias, de Jesus Cristo. Ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, olha, maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso, né? O mais belo entre 10.000, entre milhões. As maravilhas, ele é maravilhoso. Conselheiro, não há um conselheiro maior nem melhor do que Jesus, as suas palavras, né? Quer um conselho para a sua vida? Pegue a palavra de Deus, ouça o conselho de Jesus. Diz aqui, Deus forte, ele tem todo o poder, nós vamos ver mais adiante. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele tem todo o poder, a eficácia do poder de Deus que opera em Cristo Jesus. Jesus tem todo o poder. Todo, amados. Os evangelhos estão cheios, né, da demonstração do poder de Deus. Você já ouviu alguém dar alimento para mais de 10.000 pessoas, pegando 5 pães e 2 peixinhos? Um sanduíche, né? Pão com peixe. Um garoto tinha 5 pães e 2 peixinhos, e uma multidão a alimentar. Jesus, usando mesmo a força e o poder de Deus que operava nele, multiplicou. Alimentou os homens que ainda sobrou. Eram 12 apóstolos, sobrou 12 cestos, né? Com pão e com peixe. Ele recolhe para não estragar. Tem muita gente que estraga comida, né? Enche o prato assim, mais do que o estômago, com o olho, né? Faz aquela montanha. Aí joga fora o resto. Jesus, é pecado jogar comida fora. Quantos estão morrendo de fome aí? Aliás, o arroz está caro, né? O arroz até, né? Aumentou o arroz aí.
estão jogando arroz fora. Deus forte, veja aqui, olha, Pai da eternidade, Ele é o Pai da eternidade. A eternidade é o que? A definição é eternidade. Não tem começo, não tem fim, eternidade. Quando a gente estuda assim, a gente fala da eternidade passada e da eternidade futura, só para posicionar, sabe, assim, mas a eternidade é eternidade, não tem começo nem fim. Diz que Ele é o Pai da eternidade, olha só, né? Então aqui, quando quando Paulo diz ele é o primogênito de toda a criação, não está falando que ele foi criado primeiro. O sentido aqui, até na língua original, no grego, é porque o primogênito, ele tem a primazia, viu? É a posição de herança. O primeiro filho geralmente é o herdeiro, né? E lá o primeiro tinha o direito à primogenitura, nesse sentido, viu? No mundo, né, judaico. Hoje não, todo mundo é herdeiro, mas lá a primogenitura era do primeiro filho a nascer, né? Então é nesse princípio aqui de herança, de direito, porque na verdade Ele é o Senhor da criação. Se nós vemos aqui, olha, o verso 16 diz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nele, na pessoa de Cristo, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Veja, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, ele realmente é o princípio da criação, né? O primogênito no sentido assim de é tudo para ele, foi feito para ele, é herança dele. É esse o sentido aqui. Ou seja, ele é realmente o Senhor de toda a criação. Vamos ver alguns versículos que atestam isso que Paulo está escrevendo e o que nós estamos falando. No começo de tudo, né? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que quer dizer princípios, ou seja, o começo, né? Os começos, o começo, né? Assim, então, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo e primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus, olha, no princípio. Quando é esse princípio? Nós não sabemos, né? Mas os cientistas, eles colocam aí, né? Bilhões e bilhões e bilhões, e fazem os cálculos e tal. Diz que foi um ajuntamento de gases e que resultou numa grande explosão chamada do Big Bang. E aí tudo começou a rodar e tal, e né? Galáxia e tal, acabou que se formou a Terra. Esse é chamado o princípio da evolução. A evolução das coisas, que é simplesmente uma teoria. Mas aqui, amados, é o princípio da criação. Então Deus, ele é o Criador. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós somos criaturas, nós somos criados, nós não evoluímos de uma lesminha que virou um sapo, depois ficou no rio, aí saiu, virou duas perninhas, aí foi, aí tinha que comer, começou a subir na árvore, acabou virando um macaco, e do macaco somos nós. Aliás, eu sou meio macaco, ó, sou todo peludo, né? Parece um macaco. Mas isso é uma loucura dos homens sábios desse mundo. Mas aqui diz: no princípio, veja, criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui, amados, é um Deus plural.
na tradução original é deuses. É mais de uma pessoa, né? No princípio, deuses, podemos dizer assim, para fácil compreensão, criou os céus e a terra. Se você for mais aqui no capítulo 1, no versículo 26, diz assim, olha: também disse Deus, olha como está agora, façamos, está no plural, né? Significa que é mais de uma pessoa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja, esse Deus aqui ele é um Deus plural. Abra sua Bíblia no capítulo 11 de Gênesis. Gênesis capítulo 11. E aqui depois do dilúvio, né? Deus diz para Noé a mesma coisa: vai, espalha, povoa a terra, né? Vão, multiplicai-vos, etc. Mas os homens desobedeceram a Deus e não saíram para cultivar, explorar a terra, não, ficaram juntinhos. Então aqui é a famosa Torre de Babel, né? Diz aqui, olha: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. O idioma era um só. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope, né, o topo da torre, chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Desobedecendo a palavra de Deus. Então o homem é orgulhoso, ele queria mesmo alto, né? Glória, vou fazer uma coisa grande para aqui nos estabelecermos, as coisas grandes, os grandes monumentos, até hoje os homens fazem, né? Mas diz aqui, olha: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para todo o que intentam fazer, né? Deus sabe os pensamentos dos homens. Aí veja: vinde, desçamos. Aqui é o plural que eu queria mostrar, né? Deuses, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte que o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe-se, pois, isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o dispersou por toda a superfície da terra. Está aqui onde começou as várias línguas, né? O português, o inglês, o espanhol, espalhado os povos por toda a terra. Mas eu queria mostrar, amados, que esse plural, Deus, é 3 pessoas. E a palavra de Deus nos mostra uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus, mas 3 pessoas
distintas, com funções distintas, mas sendo um só Deus. E na criação, é isso que nós estamos falando aqui, né? Há o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Deus Espírito. E todos os três estavam, né, no princípio, na eternidade. Ninguém criou Deus. Deus é eterno, ele já existiu. Uma vez eu era garoto, assim, né, ficava olhando no interior, que é escuro, aquele céu maravilhoso à noite, as estrelas. Aí eu ficava, mas quem criou Deus? Como é que Deus começou? Eu sabia que Deus tinha criado, mas quem criou Deus? Como? Não tem, amados, explicação nem resposta, só tem que Ele é o Pai da eternidade. Deus é Deus. E Jesus Cristo estava, né? Veja aqui, olha, volte lá. Ele é o primogênito de todas as coisas. Estava com Deus nesse princípio aqui de Gênesis. Então, vamos ligar agora para o Novo Testamento com o Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1. Veja, é no princípio novamente, não é? O mesmo lá de Gênesis, nesse princípio que nós não sabemos quando foi. Mas diz aqui, no princípio era o verbo, ou seja, é o Logos, é a palavra. Então, na Trindade, Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o Logos. No princípio era o verbo, veja, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a Trindade ali, Jesus é o autor da criação, porque ele é Deus. E a palavra, Deus disse, né? Haja luz, haja firmamento, foi tudo com a força da palavra, a palavra da força do seu poder, que criou todas as coisas. Então diz aqui, olha, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, ele é o princípio da criação. Estão entendendo? Ele criou todas as coisas, não é? Então, veja mais João capítulo 17, a oração do Senhor Jesus, chamada a oração sacerdotal. É maravilhosa essa oração, mas vamos ler só o ponto que está nos interessando agora. No capítulo 17, no versículo 4, diz assim: ele orando ao Pai, né? Jesus orava, a forma de estar todo o tempo, orar é falar, é se comunicar. E Jesus constantemente estava em comunicação, em oração com o Senhor Deus. E sabe que os filhos de Deus, nós somos desafiados, exortados, incentivados a orar, sempre, em todo tempo, em qualquer momento, em todas as circunstâncias. Orar é falar com Deus. É tão bom, né, falar com o papai, com a mamãe. Papai, a gente tem intimidade com a mamãe. Eu não tenho mais pai nem mãe, mas os que têm, é muito bom. Então nós temos um Pai celestial que que gosta de ouvir a nossa voz falando com Ele. Muitas vezes a gente fala mais com os outros, né? Mas esquece de falar com o nosso Pai. Por isso que Paulo diz, olha, orai sem cessar. Fala com Ele. Fica criando esse hábito, esse costume
meu Pai do céu, papai do céu, né? Me ajuda, me livra, me guarda, me dá sabedoria, me dá compreensão. Então, pratica, exercita o hábito de orar, né? Mas diz assim, olha, ele falando: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Deus Pai confiou uma obra para Deus Filho realizar aqui nessa terra, e a obra da tão grande salvação, da redenção. E ele está dizendo: eu glorifiquei a ti, tendo consumado a obra que tu me deste para fazer. Então Deus foi glorificado. E muitas vezes, irmãos, nós somos também exortados, desafiados a glorificar a Deus através das nossas vidas, daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos, né? Então Jesus está dizendo: e agora, versículo 5, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha só, né? Jesus está dizendo: eu estava contigo antes que existisse mundo. Esse tempo que Jesus passou aqui na terra, cerca de 33 anos, né, ele deixou a glória. Não foi fácil não para Jesus fazer isso, viu? Deixou a glória, o esplendor, e ele teve que vir a esse mundo. A Bíblia fala que foi uma humilhação para Jesus. Você sabe o que é ser humilhado por alguém, né? Então, a descida de Jesus foi uma humilhação. Ele teve que negar-se a si mesmo, se humilhar, deixar a glória e habitar num corpo semelhante ao nosso. Isso tudo foi humilhação, obediência, servo. Lá, Filipenses 2 fala disso, né? Deus mesmo se encarnando, se tornando homem, mas com uma obra para realizar. Tinha um propósito, que era tomar o teu, o meu lugar, o lugar do pecador, e se fazer pecado. Porque mesmo quando ele veio num corpo à semelhança do nosso, foi um corpo santo, sem pecado, porque Jesus não era filho de José, ele era filho de Deus. Foi o Espírito Santo que realizou esse milagre no corpo da Virgem Maria. E quando nasceu aquele ente, ele era filho de Deus, sem pecado, apesar de estar num corpo humano. Por isso que muitos dizem que ele não era Deus, porque ele era um homem. Era Deus homem, né? Totalmente Deus e totalmente homem. Santo, perfeito. Jesus nunca pecou, desde o seu nascimento até ali o Calvário, a santidade dele. Por isso que ele diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu estive junto de ti antes que houvesse mundo. E Deus foi glorificado quando Jesus Cristo realizou a obra, porque aí ele pôde falar, né? Colocar sobre ele o meu, o teu, o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro. E ele pagou cabalmente o preço. E foi glorificado porque ele ressuscitou dentre os mortos. E está hoje vivo, sentado à destra de Deus, com um corpo, mas um corpo glorioso. Então ele é Deus. Por isso que ele diz: olha, eu estava antes que houvesse mundo, na eternidade eu participei realmente da criação. Veja mais aqui, 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, e no versículo 6. Diz assim, olha: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também
é por Ele. Então nós não temos nenhuma dúvida que Jesus é Deus e Ele é o Criador. Vamos adiante um pouquinho lá para Colossenses novamente. Então diz aqui o apóstolo Paulo, né? Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Criador. Todas as coisas, verso 16, Colossenses 1,16, foram criadas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo que existe foi criado por Jesus Cristo. Olha, tudo foi criado por meio dele e para ele. Romanos, capítulo 11, é bem conhecido, né? Nós cantamos até um louvor maravilhoso. E eu gostaria até, no final desse culto, cantar esse louvor. Já prepara, viu, Larissa? Entrou agora mesmo para glorificar o nosso Deus. Diz assim, olha, Romanos capítulo 11 e verso 33. Paulo faz essa doxologia chamada um hino. É um cântico de louvor à glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, né, irmãos? Amém. Então veja bem, né? Quando ele viu? Ele é realmente o Criador. Volte lá, versículo 17 diz assim, olha. Ele é antes de todas as coisas. É Paulo ratificando o que nós acabamos de mostrar, né? Ele é antes, é o Pai, é o Pai da eternidade. Mas continua aqui, olha, verso 17, a parte B. Nele tudo subsiste. Aliás, ele é o Criador, mas ele é o sustentador de todas as coisas que foram feitas por meio dele e para ele, ou seja, ele sustenta tudo, amados irmãos, com a força da palavra, do seu poder. Os cientistas, eles ficam malucos, assim, no bom sentido, estudando, né, tudo a perfeição que há no universo, os átomos, a gravidade, as coisas em perfeita harmonia, as galáxias e, né, tudo aí, a ciência é a perfeição, a geração de um bebê, um animal, as coisas, tudo, sabe, o mar, é impossível até descrever as maravilhas de Deus, né? Mas tudo está realmente sendo sustentado pela palavra, pela força, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A autoridade, né? Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz assim, toda a autoridade, ou seja, essa autoridade é o poder. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus Cristo sustenta tudo com a palavra do seu poder. No seu ministério, ele demonstrou esse poder, né? Com a natureza, as coisas que o poder de criação, enfim, poderíamos passar aqui muito tempo, né? Mas aqui Paulo diz,
Ele tem todo o poder. Nele tudo realmente subsiste. Ele mantém. Veja Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos ler aqui do início. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou. Veja, sempre é a palavra, né? Jesus é a palavra, ele é o verbo. Nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, né? Aquele que nós estávamos mostrando, pelo qual também fez o universo, por Cristo, por meio da palavra. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Veja, sustentando, é isso que eu queria mostrar. Todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, amados, nós estamos aqui porque é pela palavra do poder de Deus. É Ele que permite tudo que existe, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Olha que maravilha, né? Você tem alguém que você pode confiar a sua vida, a tua existência, é nessa pessoa de Cristo. Semana passada eu estava falando a mesma coisa, né? É Ele que te sustenta, é Ele que te mantém vivo, é Ele que dá tudo, tudo pertence ao nosso Deus. Então volte lá a Colossenses, quando Paulo diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele tem todo o poder. Eu vou parar por aqui, porque o próximo eu vou deixar para a semana, porque diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, e vai abrir outro estudo, mas vamos deixar por aqui hoje, né? Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Tudo foi feito por meio dele, e para ele são todas as coisas. Amado, hoje à noite eu posso dizer assim: hoje eu sou filho de Deus, porque foi Ele que me fez seu filho. Antes, Ele era somente o meu Criador. Eu nasci criatura de Deus, mas Ele não era o meu Pai, mas Ele se tornou o meu Pai através de Jesus Cristo, que me salvou. A palavra de Deus diz assim, né? Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus, para honrar e glorificar ao nosso Deus. E Ele, como o Criador, nós vamos ver, né? Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, e Ele já fez a obra de nos tornar os seus filhos, os filhos de Deus. Mas essa obra foi na pessoa dele, de Jesus Cristo. E ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer se tornar um filho de Deus? Então tem que vir a quem? A Jesus. Recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E se tornar um filho de Deus. Mas olha, aqueles que rejeitam, ele continua sendo não o Salvador, mas ele continua sendo o Senhor. E ele vai julgar. E Larissa, nós vamos cantar agora, tá bom? Pode vir aí, eu já vou terminar. Então, amados, Ele é o Senhor, tanto de vivos
como de mortos. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você confessando agora em vida, amado, você tem a salvação. Não é? Mas se não, vai confessar e vai para a perdição. Que Deus nos ajude nessa noite. Vamos ficar em pé e, para a glória do Senhor, esse Criador dos céus e da terra, vamos louvar o nosso Deus. A Ele a glória. Pai, Tu és o resplendor da glória, a imagem do Deus invisível. A Ti, Pai, toda honra, todo louvor e toda glória. Tu és o Senhor da glória, o Pai da eternidade, o princípio e o fim. Para Ti, Pai, por meio de Ti, foram feitas todas as coisas. E eu também, Pai, fui feito. Cada um que está aqui nessa noite foi feito para a glória do Senhor. O amado que está nos assistindo, você também foi feito para a glória do Senhor. Mas nós podemos sim, Pai, glorificar a Ti, de uma vez que recebemos a Tua glória, a Tua graça, a Tua salvação, por meio de Jesus Cristo. Que nessa noite, Pai, o Teu nome mais uma vez seja engrandecido, exaltado e glorificado. Por favor, Senhor, fala aos corações e faça a Tua vontade nas vidas aqui. Fortalece a Tua igreja contra as falsas doutrinas, os falsos ensinos, as heresias que negam até a divindade do Senhor, a santidade, o senhorio de Jesus Cristo. Tu és o nosso Deus, o meu Deus. Pai, ajuda
a todos a confiar nesse Jesus maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. E o